Eu já não sei se a vida foi dura comigo, ou se eu é que fui dura demais comigo mesma. Mas o que carrego comigo é uma história que, até hoje, me dói contar. Não porque sinto vergonha, mas porque ainda escuto os ecos daquelas escolhas dentro do meu peito. Eu me casei muito jovem, como muitas mulheres da minha época. Naquele tempo, a gente não tinha escolha. Ou casava, ou ficava para a titia. E eu, mesmo sem amar de verdade, disse sim a um homem que parecia prometer estabilidade, mas que logo mostrou ser um fardo maior do que eu podia suportar. No começo, eu acreditava que suportar era função de uma esposa. A minha mãe sempre dizia: homem é assim mesmo, mulher tem que aguentar. Então eu calei. Aguentei as noites em claro, os gritos, o silêncio frio, os olhares que me faziam me sentir invisível. Mas dentro de mim crescia uma dor silenciosa. Eu olhava para o espelho e já não reconhecia mais a mulher que eu era. O brilho dos meus olhos tinha se apagado. Eu tinha sonhos, queria estudar, queria viajar, queria ser livre. Mas ali eu era apenas uma sombra, uma dona de casa obediente, cercada de muros invisíveis. Os anos foram passando e eu percebia que estava presa a um casamento que me roubava a alma, dia após dia. Eu não tinha coragem de ir embora, porque não tinha dinheiro, não tinha apoio e não tinha para onde ir. Foi então que uma ideia perigosa começou a me visitar nas madrugadas em que eu chorava escondida. Uma voz dentro de mim dizia: se você não pode sair pela porta, arrume outro caminho. Eu resisti a esse pensamento, mas ele foi crescendo, até se tornar inevitável. Meu marido confiava cegamente em mim, pelo menos em relação ao dinheiro. Ele sempre deixava a chave do armário onde guardava suas economias. Era lá que ele escondia os valores que usava para seus negócios e também para seus vícios. Eu sabia que, se um dia eu tivesse coragem, aquele dinheiro seria a única saída. Foi assim que a tentação se tornou plano, e o plano se tornou ação. Numa manhã fria, com o coração batendo como nunca, abri o armário em silêncio. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que, se hesitasse, jamais teria outra chance. Peguei uma parte do dinheiro, não todo, apenas o suficiente para desaparecer por alguns dias. Enquanto guardava as notas no bolso do meu vestido, senti uma mistura de medo e alívio. Eu estava traindo, eu estava roubando, mas, acima de tudo, eu estava sobrevivendo. Naquela mesma noite, esperei ele dormir pesado e arrumei minhas poucas coisas. Não levei roupas de luxo, nem joias, apenas uma bolsa simples, uma fotografia da minha mãe e a quantia que havia tirado dele. Saí de casa com passos leves, mas por dentro o barulho do meu coração era ensurdecedor. Eu era uma fugitiva da minha própria vida. Peguei o primeiro ônibus que encontrei, sem destino certo. Apenas queria distância daquele lar que nunca foi um lar de verdade. As horas dentro daquele ônibus foram eternas. Eu olhava pela janela e chorava. Chorava pelo que deixava para trás, mas chorava também pela esperança de uma vida nova. Em uma cidade distante, encontrei abrigo na casa de uma conhecida de infância. Contei uma parte da minha história, não toda, porque eu tinha vergonha. Disse apenas que precisava recomeçar. Ela me acolheu, me deu um colchão simples no chão e, pela primeira vez em muito tempo, eu consegui dormir em paz. Nos dias seguintes, procurei trabalho. Não foi fácil, mas consegui emprego como ajudante em uma pequena padaria. O dinheiro era pouco, mas cada moeda que eu ganhava era minha, conquistada com suor e dignidade. Aos poucos, fui juntando uma pequena economia. Com ela, consegui alugar um quartinho modesto. Ali, naquele espaço minúsculo, eu sentia a grandeza da liberdade. Mas a culpa me perseguia como uma sombra. Eu havia roubado meu próprio marido. Eu havia deixado para trás um passado sem dar explicações. Será que ele me odiava? Será que ele me procurava? Com o tempo, descobri que ele não moveu esforços para me encontrar. Talvez, no fundo, tivesse se sentido aliviado também. Talvez ele nunca tivesse me amado de verdade. Isso doeu, mas também me libertou. Percebi que eu não era insubstituível para ele, mas para mim mesma eu era tudo o que tinha. Os anos passaram e, entre tropeços e recomeços, construí uma vida simples, mas minha.
Aprendi a sorrir de novo, aprendi a cantar enquanto lavava a louça, aprendi a sonhar com pequenos gestos de felicidade. Eu nunca me casei de novo. Não porque tivesse medo, mas porque percebi que não precisava de alguém para me completar. Eu já era inteira. Hoje, olhando para trás, não sei se fui corajosa ou covarde. Roubando o dinheiro dele, roubei também a versão de mim que aceitava o sofrimento como destino. Eu me sinto culpada? Sim. Mas me sinto também salva. Eu não teria sobrevivido se não tivesse tomado aquela decisão. O dinheiro que peguei foi apenas um meio. O que eu realmente roubei foi a chance de viver. Muita gente talvez me condene. Talvez digam que uma mulher de bem não faria isso. Mas quem não viveu a minha dor, não pode julgar a minha saída. Eu aprendi que, às vezes, a sobrevivência exige escolhas que ninguém compreenderá. E que, no silêncio da noite, cada um carrega seus próprios segredos. Meu segredo é esse. A idosa que vocês escutam agora, que fala com serenidade, já foi uma jovem desesperada, trêmula e sufocada pelo medo. E eu não me envergonho mais. Porque eu transformei aquele ato em um recomeço. Eu roubei o meu marido, sim, mas roubei para devolver a mim mesma a vida que me era negada. Hoje eu caminho devagar, minhas mãos têm rugas e meus cabelos são brancos, mas meu coração pulsa livre. E eu conto isso não para que me imitem, mas para que entendam. Nunca aceitem o sofrimento como sentença. Sempre existe uma porta, mesmo que seja preciso criá-la com as próprias mãos. O passado não se apaga, mas pode ser ressignificado. Eu não apaguei minha história, mas aprendi a narrá-la com coragem. E se hoje vocês me ouvem, é porque acredito que cada dor que superei pode ser luz para quem ainda caminha no escuro. Talvez, no fundo, eu não tenha roubado ninguém. Talvez eu só tenha tomado de volta aquilo que sempre foi meu, o direito de viver. E é isso que eu desejo para cada mulher que me escuta. Que nunca deixem que sua alma seja aprisionada. Porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade não é apenas sair de uma casa. É reencontrar dentro de si a coragem de ser quem se é. E foi isso que eu fiz, mesmo que para o mundo eu tenha sido apenas uma ladra. Mas, dentro de mim, eu sei, eu fui apenas uma sobrevivente que escolheu viver. Depois de muitos anos longe daquele passado, eu achava que tinha enterrado tudo. Mas a vida sempre encontra um jeito de nos lembrar daquilo que tentamos esquecer. Certo dia, já idosa, recebi uma carta inesperada. A letra era trêmula, mas reconheci de imediato. Era dele, meu ex-marido. Meu coração disparou. Sentei-me devagar, com medo do que iria encontrar escrito. Abri o envelope como quem abre uma ferida antiga. Na carta, ele dizia que estava velho e doente. Que havia perdido quase tudo. E, para minha surpresa, dizia que queria me ver. Minhas mãos gelaram. A primeira reação foi rejeitar a ideia. Eu não queria revisitar aquele passado de dor. Mas havia algo naquela carta que me chamou a atenção. Ele não pedia desculpas. Também não me acusava. Apenas dizia que queria olhar nos meus olhos uma última vez. Fiquei noites sem dormir. Parte de mim queria jogar aquela carta fora e nunca mais pensar nisso. Outra parte queria encarar o passado, não por ele, mas por mim. Foi então que decidi responder. Escrevi poucas linhas, dizendo que aceitaria encontrá-lo, mas apenas em um lugar público, onde eu me sentisse segura. Nos encontramos em uma pracinha simples, perto do hospital onde ele fazia tratamento. Quando vi, mal reconheci o homem que um dia me fez tanto sofrer. Ele estava frágil, magro, os olhos fundos. Mas ainda havia nele uma sombra daquele homem duro que eu conheci. Sentamos em silêncio por alguns minutos. Eu sentia que tinha 1000 palavras engasgadas, mas nenhuma coragem de soltá-las. Foi ele quem começou. Disse que nunca entendeu por que eu havia ido embora, mas que, com o tempo, percebeu que talvez eu tivesse motivos. Eu não respondi. Apenas ouvi. Dentro de mim, a menina assustada que eu fui gritava, mas a mulher que eu me tornei sabia que aquele era o momento de despedida. Ele contou que sua vida tinha sido dura depois da minha partida. Que perdeu dinheiro, negócios e amizades. Disse que, no fundo, sempre sentia um vazio,
mas nunca soube lidar com isso. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não vi um carrasco. Vi apenas um homem envelhecido, marcado pelas próprias escolhas. Criei coragem e disse: eu não fui embora porque queria destruir você. Eu fui embora porque, se eu ficasse, eu mesma seria destruída. Ele ficou em silêncio. Não chorou, não pediu perdão. Apenas baixou a cabeça. E eu entendi que talvez ele nunca tivesse a humildade de reconhecer a dor que causou. Mas, dentro de mim, algo se quebrou e, ao mesmo tempo, se curou. Eu não precisava mais do arrependimento dele. Eu já tinha me perdoado. Aquela conversa foi curta, mas suficiente. Nos despedimos sem promessas, sem mágoas expostas, apenas com a certeza de que cada um seguiria seu caminho até o fim. Quando me levantei e caminhei de volta para casa, senti que finalmente tinha encerrado um ciclo. Eu não chorei, porque percebi que não carregava mais correntes. Voltei para o meu quartinho simples, preparei um café fresco e me sentei na varanda. O vento batia no meu rosto, e eu respirei fundo, como quem agradece a vida. Naquele instante, percebi que não era mais a mulher que fugiu. Eu era a mulher que venceu. E se hoje compartilho essa história, é porque sei que muitas mulheres vivem presas a situações que as sufocam. Eu quero que entendam: fugir, recomeçar, escolher a si mesma, não é egoísmo. É sobrevivência. Meu caminho foi duro, mas trouxe até aqui a certeza de que nunca é tarde para se libertar. Enquanto minhas mãos ainda têm força para escrever e minha voz ainda encontra eco, deixo registrado: amar-se é o maior ato de coragem que uma mulher pode ter.